Sejam e sintam-se muito bem-vindos a esta casa de oração, de estudos e de paz. Reiteradamente afirmamos, como nos diz Bezerra de Menezes, o Centro Espírita é a casa, a universidade, o educandário do povo, que somos todos nós. O educandário na mensagem do Cristo, renovada, consubstanciada no Espiritismo. Hoje nós vamos trazer a questão 258 de O Livro dos Espíritos como tema proposto e que fala sobre a causa e a escolha das provas. Eu vou me permitir ler, porque voltaremos a ela no final. Vamos começar e encerrar com essa questão. Escolha das provas. A pergunta 258 nos diz assim: quando no estado errante, isto é, quando estamos fora da matéria, quando estamos no estado de desencarnados, como espíritos no plano espiritual, quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, a resposta é extremamente concisa e objetiva. Ele próprio, o espírito, o eu individual de cada um de nós, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. A pergunta tem uma subpergunta. Não é que Deus lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? E a resposta, novamente, é extremamente forte e concisa. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, nos diz o Espírito que responde, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi feito, o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a Ele vos expondes, quer dizer, ao perigo, nós nos expusemos, porque nós vemos nele um medo, ou melhor, um meio de adiantar-nos, e Deus assim o permite. Quando nós falamos em advento do Espiritismo, é preciso, nos nossos processos de relembrança, trazermos à consideração os 3 estágios pelos quais a humanidade teve a oportunidade de se comunicar com o divino de uma forma mais direta. A primeira grande revelação nos vem com Moisés, com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. E é interessante quando nós pensamos nos 10 mandamentos, de como Moisés foi extremamente radical, forte, ao expressar para o povo a vontade de Deus. Porque dos 10 mandamentos,
Se nós considerarmos o primeiro mandamento na sua forma original, dos 10, 8 começam com a palavra não. É uma ordem imperativa. Não furtarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo e assim por diante. 8 dos 10 mandamentos tem uma afirmativa peremptória, forte de Deus, dizendo: não faça. Por quê? Porque a humanidade, naquele tempo, ainda estava muito carente do conhecimento, do amor. A lei que valia era a lei do olho por olho, dente por dente. Era a lei de Talião. Não havia o respeito à dignidade humana como essência das relações entre as pessoas. Então era preciso impor as coisas. Era preciso dizer de uma forma categórica, objetiva, forte: isso é possível fazer, isso não é possível fazer. E se nós pegamos em O Evangelho segundo o Espiritismo os 10 mandamentos, no início, consubstanciados nas 10 colocações de Moisés, diz assim: o primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Lembramos que o povo hebreu esteve centenas de anos escravo dos egípcios. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto dos céus, tudo que está no alto no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Nós conhecemos esse mandamento de uma forma diferente, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Mas se nós considerarmos a colocação original, é não. O único mandamento que é afirmativo, os únicos mandamentos que são afirmativos, é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado e honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. O Senhor vosso Deus vos dará. Os demais é: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho sobre o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor. Passam-se alguns milhares de anos e Cristo traz à terra a mensagem de amor. Uma mensagem baseada numa forma totalmente diferente de relacionar, de organizar, de estabelecer relações entre as pessoas. E Cristo consubstancia toda a sua doutrina, tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, numa única afirmação: amai ao próximo como a ti mesmo. E ele testemunhou isso de uma forma absolutamente verdadeira, contínua, ao longo de toda a sua vida. E esse testemunho, nas suas diversas oportunidades, foi tão rico, foi tanto, que mesmo que escrevêssemos livros e mais livros a respeito das vivências de Jesus, não conseguiríamos, de forma nenhuma, abranger todas elas, todas as oportunidades que ele teve e nas quais demonstrou esse amor. Jesus não falava apenas, ele testemunhava o falar. Ele traduzia em ações esse falar. E entre as muitas coisas que ele nos diz, através de parábolas, de mensagens com imagens, ele fala da veste nupcial. Todos nós nos lembramos dessa passagem, não é verdade? Ele fala que o reino dos céus é como um rei que convidou todas as pessoas para participarem de um banquete, de um ágape.
mas que as pessoas deviam estar com uma veste adequada. Ele diz que se a veste não estiver adequada ao jantar, ao ágape, àquela comemoração, serão jogados fora, nas trevas, e lá, nas trevas, haverá choro e ranger de dentes. Quando ele falava isso, muitos daqueles que o ouviram não tiveram a oportunidade de compreender. Não que ele falasse de uma forma difícil, é que faltava ainda a cultura popular, que todos nós estamos buscando no Espiritismo, aquilo que 2000 anos depois, ou quase 2000 anos depois, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, vem nos trazer. E ela vem nos ensinar exatamente estas coisas que Jesus falava, que Jesus testemunhava e que a população não teve oportunidade de aprender e apreender, trazer para dentro do seu coração e da sua mente. O Espiritismo vem de uma forma objetiva nos dizer, primeiro, que a morte não existe, que somos imortais. A partir do momento em que somos criados, somos eternos. Segundo, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus dizia isso há 2000 anos atrás, hoje a ciência está praticamente comprovando isso com as descobertas que se fazem a cada dia. Terceiro, que nós somos feitos, somos elaborados de um corpo material, que passa de pai para filho, de um corpo periespiritual, uma veste, a veste nupcial de que falava Jesus, e o espírito que somos nós. Quando esses três estão aqui nessa condição em que estamos, encarnados na condição humana, nós chamamos isso de alma, né? Alma encarnada, ou espírito encarnado. Quando estamos no estado errante, como dizia a pergunta 258 do Livro dos Espíritos, nós estamos apenas como espírito e perispírito, envolvendo o espírito. Além dessas verdades, o Espiritismo vem comprovar a relação existente entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo humano. Talvez alguns pensem, mas será que só agora nós podemos perceber isso? Não, sempre existiu essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Só que agora nós conseguimos, através do Espiritismo, através da ciência espírita, comprovar essa imortalidade da alma, comprovar essa relação através de inúmeras manifestações dos espíritos e comprovar fundamentalmente que essa relação é uma relação que vem trazer a renovação, vem trazer a proposta da renovação da consciência humana para os próximos milênios. Então o Espiritismo nos ensina que a vida é eterna, que existem muitas moradas na casa de meu Pai, que nós somos constituídos de matéria, de espírito e de um corpo que envolve esse espírito, ligando à matéria, que nós chamamos de perispírito, a chamada veste nupcial que Jesus mencionava. O Espiritismo vem nos dizer também que nós temos a maior e a mais profunda das responsabilidades que Deus nos concede. O livre-arbítrio. E é disso que fala a questão 258. A essência da questão 258 é isso. É o livre-arbítrio. Deus é um conjunto de leis, meus irmãos. E dentre essas leis, aquela que se atribui ao ser humano como a mais importante talvez seja exatamente esta, o livre-arbítrio. Porque nós somos responsáveis pelo nosso progresso ou pelo nosso fracasso. Nós que, ao pensarmos, ao falarmos,
ao desejarmos, ao termos, portanto, sentimentos e emoções, registramos tudo isso no perispírito. E vejam então como fica a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que pensamos, que dizemos e que fazemos. Por isso aquele credo dominiceno que quase todos nós aprendemos na igreja católica, nas igrejas cristãs, eu pequei. Em aramaico, ou em Yiddish, que eram os dialetos que Jesus falava, isso significa, eu transgredi a lei natural. Que lei natural? A lei natural é o conjunto das leis de Deus. Ao dizer isso, eu transgredi as leis natural, acrescenta por pensamentos, palavras e obras, que são os 3 níveis da manifestação da essência do ser. Pensa, exterioriza o pensamento na palavra escrita ou falada, e obra, realiza alguma coisa com essa atitude. Então, ao fazermos isso, nós estamos registrando no nosso perispírito as melhores ou as piores coisas de acordo com a nossa escolha, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E aí, então, nós aprendemos com o Espiritismo que essa responsabilidade nos compete, e é sobre essa responsabilidade, sobre esse livre-arbítrio, que nós vamos responder perante a consciência que cada um de nós tem e é. Não é Deus que castiga, Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Eu costumo brincar um pouco com isso para que a situação se torne um pouco menos tensa, mas eu brinco às vezes quando faço palestra, Deus não está nem aí com o que você faz. O problema é seu. Entende? Claro que isso é uma força de expressão, é só para caracterizar a situação. É você, sou eu, somos todos nós, que somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que agimos. E de acordo com o que pensamos, falamos e agimos, podemos construir manchas escuras de um óleo denso e viscoso no nosso perispírito, ou podemos construir focos de luz no nosso perispírito. Focos de luz que terão cheiro, que terão cores específicas, que terão um gosto específico. Parece estranho a gente falar assim, mas o pensamento tem cheiro, gosto e cor. Aqueles que vêm podem comprovar isso. Então, quando nós fazemos a escolha das provas que deveremos passar na próxima encarnação, assim como fizemos antes de estarmos sentados aqui na encarnação anterior, nós o fizemos baseado na lei do livre-arbítrio, na responsabilidade do livre-arbítrio, diante da nossa própria consciência. Irmãos, e a nossa consciência é muito mais severa conosco mesmos do que podemos imaginar. Podem ter certeza que Deus é mais benevolente, é mais paciencioso, é mais parcimonioso do que nós mesmos o somos conosco. Porque a nossa consciência nos cobrará ceitil por ceitil tudo aquilo que fizemos e que desregulou a lei natural, o conjunto das leis de Deus. Vou pegar alguns exemplos que a gente possa estar refletindo sobre essa questão da escolha das provas. Existem provas, existem expiações, existem purgações que o perispírito fará no corpo físico, e isso é importante que se diga. Nós podemos sofrer no plano espiritual consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas é aqui, na matéria, no exercício da encarnação, no exercício da convivência familiar principalmente. E
vamos entender a família aqui como aquele grupo de pessoas que se querem bem, que vivem juntos por afinidade, não só os laços consanguíneos. É no exercício dessa vivência que nós purgamos aquilo que fizemos. O que é purgar? É passar pelo filtro. Se eu pegar essa água absolutamente limpa e passá-la pelo filtro, vai sair limpa lá embaixo. Agora, se essa água estiver escurecida por sujeira, por areia, por pedra, por óleo, cada vez que eu passar no filtro, ela vai saindo mais clarinha lá embaixo. E o filtro é isso aqui. Corpo, encarnação, convivência familiar, convivência com os colegas de trabalho, com os colegas de estudo, convivência com os colegas de centro espírita. É aqui, nesse exercício diário, que as nossas provas, as nossas expiações, escolhidas enquanto estávamos no estado errante, ou seja, enquanto estávamos desencarnados, se fazem. Mediante o crivo da nossa própria consciência pelo uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós é que somos responsáveis. E isso o Espiritismo está nos ensinando dia a dia. Nós somos os responsáveis. Não atribuam ao pai, à mãe, ao professor, ao poder público, ao padre, a quem quer que seja. Não atribuam a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A escolha é nossa. Ah, eu fiz isso por causa... Não, você fez porque quis. Ah, porque meu pai me... Não, você fez porque quis. As circunstâncias de pai, mãe, patrão, colega, irmão, irmã, filho, filha, ou quaisquer outras, são circunstâncias. A escolha do que fazer com a circunstância é sua, é nossa. Quando se coloca as coisas nesses termos, parece aqueles sermões moralistas, né? Mas não é essa a intenção e não o é na essência. É que quando a gente coloca as coisas nesse termo, a gente começa a pensar, mas pai, eu estou precisando fazer uma revisão e rápido, né? Porque eu estou muito bem hoje, estamos aqui olhando uns para os outros, dentro desse ambiente maravilhoso que é o centro espírita. A gente pode sair ali e alguma coisa ceifar a nossa encarnação. Assim. Por isso, Jesus nos dizia sempre, né? Estejais prontos a qualquer momento. E aí nós sabemos o quanto isso é difícil para todos nós, estar prontos a qualquer momento. Muitas vezes nós fazemos escolhas que se repercutirão a longo prazo, na própria encarnação, dentro dessa encarnação, antes mesmo de passarmos para o estado errante, nos mais diversos campos das nossas relações. Se eu mantenho sempre a animosidade com um suposto patrão, por exemplo, em algum momento, essa relação vai explodir, não é verdade? E geralmente vai explodir, como diz o velho adagio popular, a corda sempre rompe no lado mais fraco. Você xinga o patrão, você fala dele pelas costas, você briga com ele, daqui um pouco ele que tem o poder de ser teu patrão, dispensa. E aí você perde o emprego. Nós ficamos reclamando, perdemos o emprego. Se não respeitamos, como diz o mandamento, honrai pai e mãe, se não honramos nosso pai e nossa mãe, criando sempre zonas de atrito, daqui um pouco essa relação vai explodir e seremos cobrados por ela, por nossa própria consciência, não por Deus, por nossa própria consciência. E ela vai explodir em algum momento de nossa vida. Se eu como exageradamente, e nós gaúchos temos alguns hábitos bem ligados, né?
Se nós exageramos na alimentação, exageramos na ausência de sono e repouso, exageramos, eventualmente, na bebida, o que vai acontecer? Em algum momento o corpo vai dizer, pai, já estamos sofrendo nessa própria encarnação as consequências das nossas escolhas. Geralmente as consequências éticas e morais das nossas escolhas são mais prolongadas as repercussões, são mais a longo prazo as repercussões. Elas ultrapassam a barreira do desencarne, elas se configuram ainda no plano astral, no plano espiritual e voltam conosco na próxima encarnação. Saulo de Tarso, criado sob o regime romano na cidade de Tiro, aliás, na cidade de Tarso, de Tiro, quando Jesus terminou a sua obra material, a sua obra no plano humano da matéria, Saulo já era considerado um escriba do Sinédrio, daquele grupo de 70 que coordenava o povo judeu, sob o ponto de vista religioso e também sob o ponto de vista político. E começou uma férrea campanha contra Jesus, contra os herdeiros de Jesus. E muitos judeus, muitas famílias judias, padeceram sob o jugo de Paulo na espada, na morte cruel, na perda de todos os bens amealhados ao longo de anos e anos de trabalho. Mas um dia, Paulo cai do cavalo, literalmente cai do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Saulo se reclusa, fica 8 anos no deserto, trabalhando de forma humilde, aprendendo a desaprender tudo que ele havia amealhado no seu eu ao longo da história. E sabe como Paulo desencarna? Decapitado por uma espada romana. Início, fim. Públio Lentulus Cornélios, que nós conhecemos como nosso amado irmão Emmanuel, procônsul romano na província da Palestina, seria mais ou menos como um embaixador com poderes um pouco maiores, embaixador de um país num outro lugar, com poderes políticos. Públio Lentulus Cornélios foi um dos que participou da reunião que decidiu a morte de Cristo, a morte de Jesus no Calvário, na cruz. Não que ele tivesse uma posição contrária ao Cristo, até tinha procurado por Jesus, para que Jesus curasse a sua filha. Mas como todos nós sabemos da história, está aí nos livros, quando se apresentou a Jesus, não se apresentou com a humildade daquele que sofre e pede a quem pode a cura. Se apresentou como Públio Lentulus Cornélios, o procônsul romano, e queria que Jesus fosse lá na sua casa curar a sua filha, que provavelmente tinha leucemia, pelo que se sabe. E Jesus lhe disse, entre outras formas de falar, Jesus lhe disse: o minuto que tu não estás dando agora de humildade te custará 2000 anos. E ele está aí. Cresceu, evoluiu, hoje é um mentor espiritual dos mais aclamados, foi no plano espiritual, porque está encarnado desde 2002. Então, ele está aí, de novo, entre nós, para uma próxima, para essa encarnação com muito desenvolvimento.
temos toda certeza. Mas morreu debaixo de uma colunata quando explodiu o Vesúvio. Uma colunata do templo que o imperador mandara fazer naquela ocasião. O início e o fim, na própria encarnação. E há aqueles que purgam encarnações e encarnações posteriores. Há aqueles que ficam ao longo do tempo tendo a ausência de condição de ter um corpo saudável, de ter um corpo perfeito para o exercício da encarnação, por coisas escolhidas como o livre-arbítrio, que caracteriza cada um de nós em encarnações anteriores. Os exemplos são inúmeros na psicografia mediúnica dentro do Espiritismo. Basta que os irmãos leiam. Então eu quero voltar para o início. As nossas escolhas é que determinam o tipo de provas, o tipo de expiação que teremos nessa encarnação e nas encarnações vindouras. Se eu escolher nessa encarnação honrar pai e mãe, amar ao próximo como a nós mesmos, respeitar a convivência humana da melhor maneira possível, sempre considerando o outro como a mim mesmo, eu certamente conseguirei passar dessa encarnação para a próxima sem muito peso, sem muito o que ter que purgar. Mas cada um de nós é que pode responder por si mesmo. Por isso Jesus dizia, não julgueis. Ele nos cobrava isso, né? Não julgueis para não serdes julgados. E eu gosto sempre de trazer essa situação para nós que viemos aqui na frente. O fulano aquele lá faz uma palestra, fala. Mas lá fora ele não é assim. Muitas vezes eu já ouvi isso, talvez muitas vezes tenha sido objeto também desse tipo de argumento. Mas nós somos os que mais precisamos, e exatamente por estarmos aqui na condição de participantes de um grupo espírita, na condição de colaboradores, ou na condição de frequentadores assíduos de um grupo espírita, é porque nós precisamos aprender isso que o Espiritismo está nos trazendo, que a vida é eterna, que existe comunicação do lado de lá para cá e daqui para lá, que a oração é a mais promissora fonte de comunicação com o plano espiritual, que a fé move montanhas, ou seja, a fé move o nosso pensamento para onde ele for, para onde nós o direcionarmos, e mais importante do que tudo, que nós somos os únicos responsáveis pelo que pensamos, dizemos e fazemos. Ninguém mais, meus irmãos, ninguém mais. Então vamos refletir sobre que tipo de escolhas nós estamos tendo, que tipo de oportunidades nós estamos vivenciando nessa encarnação e o que nós queremos lá adiante. Porque se eu tirar foto de um esgoto, não queiram que quando revelar essa foto apareça uma bela paisagem de um arco-íris. Desculpem se a imagem é um pouco forte, mas é assim mesmo. Nosso pensamento, nosso sentimento, nossa palavra e nossa ação se consubstanciam como uma foto que a gente tira, se impregna no negativo ou hoje na digitalização das máquinas mais inteligentes. Então façamos as nossas escolhas. Eu quero convidar os irmãos para encerrarmos esse momento, colocando-nos numa posição confortável, numa posição que possamos sentir o corpo ereto e respirando profundo.
como esta é uma casa de oração, de estudos e de paz. Elevemos o nosso pensamento ao Senhor da vida, que tudo provê, em todo momento do tempo e em qualquer lugar do espaço, para todos nós, seus filhos. Agradecendo pelas bênçãos que temos recebido em nossas existências. Agradecendo pela vida que flui em nosso corpo perfeito, pela casa que temos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos nutre. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, Senhor, por nos dar a inteligência que permite discernir entre o bem e o mal, que permite fazer as escolhas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os mais severos juízes de nós mesmos, a fim de que possamos escolher em cada momento aquilo que seja melhor para nós e para todos aqueles que compartilham essa existência conosco. Dá-nos, Senhor, a graça da convivência fraterna hoje e sempre. Dá-nos a bênção da saúde, do amor e da paz. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos aí a mensagem em forma de palestra do nosso irmão Lafayette. E a gente termina apenas dizendo: cada um caminha na estrada que constrói para si mesmo. E a melhor